Shalom, povo de Deus. Shalom. Isso aqui é um lugar santo. O púlpito é um lugar santo. E o apóstolo Lucélio confiou em mim e na minha capacidade de estar aqui para levar a mensagem de Deus. Eu acho que Deus vai direcionar tudo e vai ser tudo de acordo com a vontade dele. Eu quero agradecer muito ao apóstolo. O apóstolo é um camarada que nós estivemos no monte. Então, depois daquela pregação maravilhosa dele, eu tive uma vontade sincera e falei até com ele de abraçar ele. As oportunidades que eu tenho de estar ali com ele, ali no gabinete, ali ouvindo ele, é muito bom. É muito bom porque ele é uma pessoa assim para frente, é um líder, mas estar com ele ali, a gente está sempre aprendendo, um cara com a mente evoluída, né? E eu quero agradecer a ele, a família dele e a todos, essa oportunidade que ele está me dando. Agradecer a todos aqui presentes, os pastores. Eu agradecer a todo mundo, porque aqui é um lugar que eu amo estar. O público, a igreja em si. A igreja em si, né? Então é isso. Nós vamos falar aqui de Deus. E eu acho que Deus vai direcionar tudo de acordo com a vontade dele. E aqueles que estiverem prontos para ouvir a mensagem de Deus, vai ser impactado, né? Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 19. Vamos falar de Zaqueu. Lucas 19. Aquele pessoal que está acompanhando o culto pela live, pela internet, vamos ficar atentos, né? É o momento de falar das coisas de Deus. Deus vai levar a palavra e cada um vai receber de acordo com a vontade do nosso Altíssimo. Amém, meu irmão. Lucas 19. Eu vou dar abrir um adendo aqui na palavra, que aqui na quinta-feira teve uma pregadora lá do Caçange, né? E pregou dignamente, uma palavra sucinta, mas que ela soube conduzir, né? E em casa eu tive que ouvir, né? Eu já tomei água de coco e vocês estão tomando água do garrafão de 20 litros. Eu digo, calma, minha vez vai chegar, minha filha. É que eu estou vendo o irmão trazendo água de coco. É uma benção essa água. Hoje é o meu dia. Lucas 19:1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para ver, porque havia de passar ali. Seu Deus, essa é a sua palavra, meu Deus. Essa é a sua palavra, que o Senhor fale através da sua palavra aos corações sedentos de ouvi-la, meu Deus. Me usa aqui de forma grandiosa, que eu seja aqui o arco, sua palavra seja a flecha, e cada coração aqui seja o alvo a ser atingido. Repreendemos tudo aquilo que não é de ti, meu Deus, o roubador da palavra, aquele que usa o sono. Meu Deus, nós repreendemos tudo e qualquer coisa que venha atrapalhar esse culto. E desde já acreditamos que será tudo de acordo com a sua vontade. Amém, meu Deus. Quando nós, para falar de Zaqueu, eu quero abrir a palavra falando do Império Romano, né?
Roma se transformou num grande império. No momento ali, lá atrás, na passagem ali de Caio, que depois virou o imperador Augusto, Roma começou a evoluir, expandir, anexou nações como o Egito, aquela região da Dalmácia, ali ficava ali muitos países europeus, onde estava ali a União Soviética, a Albânia, Sérvia, Croácia, muitos cresceu ali Roma, e como império, o império, muitas regiões ficam sendo províncias, né? E uma de suas províncias foi Jericó, né? Região ali do povo de Deus, região judaica, era província de romana. E como o império, as províncias tinham que dar aos impérios os seus impostos. E aí surge, quando a gente fala de Zaqueu, e muitos sobem nos púlpitos e destrói assim a imagem de Zaqueu, mas se a gente for olhar por um lado, e eu quando estudo assim um pouco a Bíblia, eu vejo algumas coisas, alguns pontos que me chamam a atenção positivamente sobre aquela pessoa que está ali descrita. E hoje nós vamos falar de Zaqueu. Nós percebemos que Zaqueu, como um homem de Jericó, ele tinha suas raízes hebreias, né? Ele não era romano, mas o Império Romano, às vezes, eles nomeavam pessoas da própria localidade para trabalhar para eles. Essas pessoas eram chamadas de publicanas, eram os publicanos. Trabalhavam ali, coletavam impostos e faziam serviço para o Império Romano. E aquela coisa ruim para essas pessoas publicanos era a raiva, a ira que suscitava dentro dos seus compatriotas. Eles eram vistos como pessoas más. E era um sentimento que às vezes a gente entende que seja natural, né? Você está na sua porta, bate um compatriota, lhe cobrando imposto para você a Roma. Mas quando a gente percebe também, você imagina um homem de baixa estatura, ali numa localidade daquela, e de repente um império, né? Você tem por trás de ti um império, e está lhe dando a oportunidade de você trabalhar para ele, coletar impostos. A gente talvez entenda que se um não for aquela pessoa correta, outro vai vir, né? E nós, como Zaqueu, e muitos nós nascemos com os nossos princípios éticos e morais, mas muitas coisas fazem com que nós, no caminho, na nossa caminhada, nós desvirtuemos das nossas finalidades, né? E são muitas as coisas. No caso de Zaqueu, aí, talvez fosse uma oportunidade financeira, o fato de estar trabalhando para o Império Romano, né? Lhe dava força, lhe dava autoridade. Você imagine um homem cobrar um imposto e alguém dizer, não vou pagar, não. Bastava Zaqueu fazer um relatório e mandar lá para o imperador e ficar, né? E ele ia ver que seria muito pior. E como essa situação de ódio nascia entre os seus companheiros sobre os publicanos, é uma coisa que nunca chegava a um final, né? Quando a gente percebemos, você cobra imposto, a pessoa, e é natural, não gostavam, odiavam eles, e aí você não tinha como se aproximar daquelas pessoas. Eu vi no desenho bíblico, que um rapaz sai na mula e traz, depois volta, era um mercador, um mercante, e Zaqueu vai até ele, cobra, e aí a gente vê, ele trata Zaqueu mal, dá um saquinho, mas isso aqui é o que eu lhe devo. Aí Zaqueu depois vai lá e mexe lá na mula, não, mas aqui também tem mais, e acaba levando mais dinheiro ainda. E Zaqueu ficou rico, e a própria Bíblia fala que ele era usurário, né? Passou até a cobrar mais,
cobrar mais as coisas. Mas o que leva a isso, às vezes, é isso, aquele ódio mútuo. Quando você trata, ele é um publicano, e você trata mal, você não entende o que ele está ali trabalhando para o império, aí Zaqueu, em troca o quê? Às vezes aumentava até tributo e cobrava até a mais, né? O povo de Deus, ali, o povo ali em Jericó, eles eram, não contra, mas eles não entendiam nem como Jesus conseguia conviver com aquilo ali, né? Conviver com os publicanos e pecadores. Mas Jesus é amor, Deus é amor. Jesus veio para mudar algumas situações, né? Em Lucas 3:12, tem uma passagem interessante, Jesus pregando, Lucas 3:12, Jesus pregando ali, e muitos se convertiam, e naquele meio tinham publicanos, né? E quando chegavam, em Lucas 3:12, a passagem fala isso. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, ouvindo a palavra de Jesus. E disseram-lhe: Mestre, o que devemos fazer? E Jesus deu uma resposta diferente dos outros que estavam ali em Jericó, dos seus conterrâneos, o povo de Deus. Que talvez se ali alguém desse uma resposta, fosse dar uma resposta àqueles publicanos que iriam se batizar, eles poderiam falar muito bem: bom, que você não abandona o trabalho que você tem, fica aí cobrando imposto nosso, né? E Jesus deu a seguinte resposta: Mestre, o que devemos fazer? Em Lucas 3:13, Jesus diz: e ele lhes disse Jesus a ele: não peçais mais do que o que vos está ordenado. Jesus não falou abandone essa, né? Jesus pediu que eles fossem pelo menos justo. Esse é o comportamento da gente. Quando a gente vê a história de Zaqueu, nós endemonizamos Zaqueu, mas a gente não se coloca no patamar que ele chegou e da forma que ele chegou. Que muitos da gente poderia também se desviar quando a gente tem nossos princípios. Nós temos nossos princípios, e às vezes por uma questão de desemprego, uma dificuldade, nós aceitamos coisas até que seja errada, né? Então, às vezes, ali, Zaqueu viu uma oportunidade assim de dinheiro, de poder, e aceitou. Mas aí quando a gente vai falar das pessoas, a gente vai na essência, quando a gente toca no homem. E eu vejo o personagem de Zaqueu com essência boa. Essência é aquilo que a gente chama de caráter. O apóstolo ouviu nas últimas pregações do apóstolo, às vezes, desmotivado com algumas coisas, né? Que às vezes ele pega, ajuda, tudo, mas quando ele vai ver aquela pessoa, às vezes ele se decepciona, sabe o que? O caráter. Caráter que as pessoas... E quando a gente vai na essência daquela pessoa, quando a gente vai ver, Zaqueu talvez não fosse aquele monstro assim que o povo de Deus achava, e até muitos que sobem para falar de Zaqueu, um usurário, e teve um encontro com Jesus, e é importante a gente tocar isso, que foi Jesus que mudou aquela história de Zaqueu. Nós não podemos dizer nunca isso, mas Zaqueu, ele já tinha a essência dele ali, né? Se a gente for olhar para Zaqueu, a gente vai ver que Zaqueu era um homem sedento por mudança. Quando, ali no meio ali do povo de Israel, ali em Jericó, aqui a gente participa, a gente faz aqui festa do Purim, só as diversas festas que tem, as festas judaicas, né? Então, a festa mesmo da colheita, né? Ali reuniões de famílias, mesas fartas. Então, você imagina um homem estar cobrando imposto, aquele cobrador, os publicanos, eles não eram convidados. Ele não poderia participar daquela festa porque um conterrâneo seu, se ele quisesse até, e aí você vai passar a festa do Purim aonde? A festa de Pentecoste aonde? Sai daqui, o seu imposto a gente já pagou. Aí então se distanciava, né? E o que eu quero falar é que nós, como pessoas de Deus,
nós temos que olhar as pessoas, às vezes, com outros olhos. Com outros olhos. Porque Jesus chegou e mudou a história de Zaqueu, mas ali dentro daquela comunidade ali, poderia ter outro que visse Zaqueu de uma outra forma, um coração que, independente dele ser publicano, visse ele com outra forma. Então isso é do nosso caráter, às vezes na nossa essência. Em Gálatas 22, Gálatas 5, 22, fala dos frutos do Espírito, né? E o fruto do Espírito é amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade. Aí vem benignidade e bondade, né? Aí eu falo assim, a pastora Cris, quando a gente vê benignidade e bondade, a gente acha que é redundante, que a gente vai ver, a Bíblia ela é perfeita, mas a gente vai falar benignidade e bondade, afinal é tudo a mesma coisa, mas não é. Mas não é. A bondade são ações, são nossas ações, que nós fazemos alguma coisa boa. A benignidade é caráter, é a nossa essência, é aquilo que está dentro da gente, viu? Por exemplo, o diabo, nós não podemos dizer que o diabo é maldoso, ele é maligno, viu? É porque ele tem um caráter maligno, e ele pode fazer até alguma atitude bondosa, mas que no final vai gerar dor, né? Uma família unida ali, o pai, filho, mãe, e daqui a pouco aparece uma oportunidade de emprego, e o pai acha que aquilo ali é uma coisa boa, aquela situação, mas ali vai ser o final de uma família, quando ele se afasta da família, porque vai às vezes para outro estado, outra cidade, atrás de dinheiro, viu? E quando vai perceber, aquilo ali trouxe mais dor do que realmente melhoras financeiras. Então, a gente vai olhar para o Zaqueu. O Zaqueu não tem um caráter ruim. Ele foi sucumbido, ele sucumbiu aos prazeres, talvez aquela coisa de poder, mas ele não era ruim. Quando a gente vê, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E aí a apresentação de Zaqueu, ele era chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver Jesus. Aí se pergunta, né? A gente está lendo a Bíblia e se pergunta, por que procurava ver Jesus? Porque ali era um coração sedento de uma mudança. Ele queria uma mudança, ele queria talvez aquele dinheiro que ele tinha recebido, aquele dinheiro a mais, aquele trabalho dele já não fazia mais sentido. Ele que nasceu ali em Jericó, de uma linhagem hebreia, e hoje já não participava mais de nada, não tinha prazer, não tinha amigos em sua mesa, né? Deixa eu procurar aqui vou abrir aqui Lucas 19, aqui na Bíblia. Amém, meu irmão? Amém? Vamos dando um amém aqui. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, isso aqui é interessante. Você imagine a intenção do Senhor. Ele era rico, um homem de pequena estatura, e Jesus vem aqui nesse caminho. Ele estava aqui e ele não conseguia ver Jesus. Olhe quanto esse homem era sedento olhe para Zaqueu, veja por esse lado. Ele sai correndo na frente, no caminho, vamos dizer que Jesus vinha passando aí, ele corre até o posto de gasolina e sobe numa árvore, no sicômoro, porque Jesus iria passar ali, né? A gente vê quando a gente fala, a gente vê a ação de Jesus, e não vamos tirar, porque Jesus agiu diferente de todos que estavam ali. Mas quando a gente vê aquele homem fazendo isso tudo para ter um encontro com Jesus, ele estava sedento de mudança, e aquele povo ali todo que seguia Jesus, que fazia as coisas de Jesus, não percebia isso, né? Via ele como um cobrador de imposto, destilava óleo sobre ele, e aquilo nunca mudava. E acontece muito com a gente. Talvez aqui, nessa igreja hoje, tem alguém que, quando sair aqui após o culto, vai procurar alguém pedir perdão.
vai mudar a sua atitude, porque as coisas vão passando, o tempo vai passando, e a gente cria alguma coisa dentro da gente, baseado naquilo que a gente vê na outra pessoa, que talvez o Jesus venha quebrar nessa noite. Está entendendo? A gente vai sair daqui e pedir perdão, seja algum parente, algum vizinho, alguém da nossa linha de amigos, porque a gente não entendeu determinada atitude, e quando vai ver, você sabe que no momento, eu acredito assim, né? Eu acredito assim, no momento, eu já passei por isso, né? Eu tive entre a vida e a morte na Covid. Eu acho que quando a gente está ali no nosso leito de morte, a gente imagina assim que queria que muita gente chegasse ali do nosso lado para a gente ter a oportunidade de pedir perdão. Porque no nosso leito de morte, eu acho que a gente vai fazer uma análise e vai ver que muitos inimigos, né, que a gente criou, foi criado junto, viveu junto, e está ali para morrer, e hoje a gente não vê mais, porque a gente criou uma coisa, e quando vai ver é uma coisa pequena. E aí a realidade vai cair. A gente ficou lutando tudo ali contra a nossa carne, contra a nossa... Né, mas ele me machucou, me magoou. A gente vai ver nesse lado aí. Né? Mas vamos falar de Zaqueu. Vamos falar de Zaqueu. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. 19:5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe. Jesus estava chegando, o Zaqueu é um coletor de impostos, acho que não tinha sido apresentado a Jesus, mas aqui na Bíblia fala que Jesus chamou ele pelo nome, né? E olha a atitude, aí a gente fala de Salomão como o pai da sabedoria, o rei da sabedoria. Eu vi ali conversando com o apóstolo ali no monte também, a gente falou sobre aquela atitude de Jesus, em vez de pagar diretamente o imposto, mandou Pedro jogar um anzol, sem isca, sem nada, e achar um estaler, e com estaler é uma atitude ali de sabedoria, já pagar aquelas coisas que estavam pairando na cabeça de Pedro, né? E Jesus disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois convém ficar hoje em sua casa. Aí você imagine um homem que depois que passou a ser publicano, passou a ficar cobrando imposto ali dos seus conterrâneos. Quem iria convidar ele numa festa de Pentecoste, alguma festa, ou que não fosse festa? Porque o povo de Deus naquele tempo ali, eles eram muito unidos, eles se reuniam nas casas para muitas coisas. Agora, quem iria convidar Zaqueu para uma coisa dessa, né? Convidar ele, se convidar para ir na casa dele, ou então convidar Zaqueu, né? Então Jesus quebrou essa coisa aí. A gente vê quando Jesus trata assim, desmonta Zaqueu. Zaqueu é invadido por uma alegria, uma felicidade, que Zaqueu quase cai. Na descida ali, ele quase cai, que ele desceu tão depressa diz que ali é o sicômoro, diz que é uma figueira brava. Não é aquela figueira de uma linhagem mas é da família da figueira, né? Zaqueu, desce depressa, porque convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu com toda a pressa e o recebeu com alegria. E aí, quando a gente vai falar de Zaqueu, Jesus, a gente prega aqui, quando a gente prega, a gente fala da atitude de Jesus, e não poderia ser diferente, mas ali poderia ter pelo menos um ali, que pelo menos ia quebrar aquela coisa de Zaqueu, ia varar, né? E aí, Zaqueu, vamos lá para casa, ali no meio dos conterrâneos dele, né? Mas ninguém tinha aquela capacidade de fazer aquilo, né? Se dirigir assim a Zaqueu. O tema da mensagem, antes que eu esqueça, é Zaqueu, Jesus encontra uma ovelha perdida, né? Porque quando a gente fala Jesus encontra uma ovelha, a gente vai citar isso, ovelha aí.
exatamente ovelha, porque aquelas pessoas, às vezes, que se convertem, um romano pode se converter, mas Zaqueu era uma ovelha. Zaqueu foi nascido naquele berço judaico, naquele berço hebreu. Né? Então, se em algum caminho ele se perdeu, ele se desvinculou, ele saiu daquela linha, né? por ter recebido um cargo do imperador romano, mas Zaqueu, Jesus encontra uma ovelha perdida. Esse é o tema da mensagem. E olha o que acontece, né? E ele desceu com toda a pressa e recebeu. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo, olha ali, que ele se hospedara com um homem pecador. Aí E a mensagem hoje é para a gente ter mais cuidado com aquela atitude, né? A gente não veio aqui, a gente não aceitou Jesus como nosso único, verdadeiro Salvador, para mudar as coisas, quebrar alguns... Né? Tem uma passagem aí na Bíblia que fala da candeia, né? Você não pode acender uma candeia e colocar embaixo de uma mesa, embaixo de algum lugar. Ela foi feita para brilhar, colocar. Então, nós temos que ser assim. Nós temos que ser diferente, fazer a diferença. Né? Todos os que murmuravam, dizendo que ele, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, quando a gente vê uma atitude do homem desse, olha o que eu falei lá atrás, é o nosso caráter, é a nossa essência. Ele se perdeu em algum momento, mas quem é mau caráter, quem é maligno, não faz isso não, irmão. Não faz não, não vai por essa linha não. E talvez ali no meio daqueles que estavam falando, aí muitos não seriam capazes de tomar essa atitude. Você está entendendo? Então, é uma questão, e Jesus sonda isso. Deus sonda isso, sonda o caráter das pessoas. É por isso que a gente, às vezes, chega alguém aqui, vem aqui na frente e aceita Jesus, todo sujo, todo, às vezes, viciado, e faz obras muito maiores do que muitos que já estão aqui. Viu? Porque, às vezes, são pessoas... Tem um testemunho de um pastor, ele virou pastor, né? Então, uma senhora, ele era olheiro do tráfico. Então, a senhora passava sempre que... Ele estava ali, naquele momento ali, ele fazendo ali a obra lá da bandidagem. E a senhora falava, eu fico imaginando você trabalhando para Deus. Ele, sai daqui, minha senhora, sai. E a mulher sempre tocando ele com essa coisa. E em um determinado tempo ele começou a sentir um vazio no coração dele e se aproximou de Deus. E ele dá esse testemunho. E ele se tornou um grande homem de Deus, participando das obras de Deus de forma imensa. Por quê? Ele com aquela coisa de ser olheiro, ele não era negligente lá trabalhando para o tráfico. Ele estava ali, às vezes, 6 horas da manhã, que alguém estava olhando se a viatura vinha, se alguém... Ele estava ali, né? Então, quando ele se converteu, aquilo ele trouxe para a igreja. Eu vou falar sobre um outro personagem aqui, que talvez assim vocês entendam, né? Em Tarso nasceu um homem, né? Em Tarso nasceu um homem, filho de judeu, ele do povo hebreu. Então, ele tinha cidadania romana, porque eu acho que o avô dele, trabalhava com manufatura de couro, né? Esse homem é Saulo, depois Paulo. Então, ele se converteu. Ele tinha essa linhagem, então ele era aluno, não sei, discípulo do Sinédrio.
né? E a gente, quando vai ver o sinédrio, eram os anciãos, os sacerdotes, aqueles escribas, aquelas pessoas que usavam muito o Pentateuco, a lei de Moisés, né? Então eles não criam ainda que Jesus era o Filho do homem, era o Filho de Deus. Então, quando a gente fala de Saulo perseguidor, eu, na minha modesta opinião, assim, numa forma de ver, eu não vejo nada disso. Eu vejo ali um homem doutrinado, que foi ensinado, doutrinado, e via Jesus como, né, como uma seita. Eles acreditavam ali que Jesus, aquele pessoal que estava acompanhando, participava de uma seita. Então, ele como foi doutrinado, aprendeu, ele estava fazendo tudo errado, mas numa coisa que ele cria, viu? Mas ele foi um grande perseguidor, porque se você vai ver, muitos ali no sinédrio poderia considerar o povo de Deus como uma seita, né? Então, quando ele pediu autorização para perseguir Jesus, né, montaram, deram alguns soldados a ele, mas isso aí, eu como sou militar, os soldados que foram com ele foram pessoas que recebem o que a gente chama assim de PO, determinação. Você vai com Saulo, vê se você prende os judeus, mas o que eu falo assim, aquelas pessoas daquela linha dele assim, que tinha um cargo igual a ele, ninguém iria, né? Se ele chegasse assim, vamos lá perseguir, vamos lá. Não, meu irmão, vamos lá, Betão, vamos lá seguir ali. Não, meu irmão, eu tenho que comprar minha água de coco, tá entendendo? E aí, né? Vamos lá, viu? Não, meu irmão, amanhã eu vou sair com Jéssica. E olhe, não, você... Mas olha a atitude dele, Ele pede uma carta, uma autorização para ir lá, que ele sabia que o povo estava indo para Damasco, o povo de Deus, para ir lá em Damasco. Aí você imagina, a gente quando fala um perseguidor, mas eu acho que Deus lá, na sua infinita, né, soberania, Deus chega assim e, rapaz, será que esse cara vai fazer isso mesmo? Ele vai pedir uma autorização para perseguir o meu povo, né? E aí um nosso carnal, vamos fazer o quê? Não, vou matar ele, vou destruir ele. Aí, mas Deus, na sua infinita sabedoria, eu quero esse homem do meu lado, viu? Porque assim como ele, né? Porque uma coisa é você, rapaz, uma coisa é você não ser de encontro ao povo de Deus ali, mas uma coisa, ninguém ali tinha atitude, só aquele bando de fica aí pregando a palavra, tudo, mas ele, um homem de atitude. Então eu vejo nisso uma virtude de Saulo, eu vejo nisso uma virtude. Um homem que foi doutrinado, que fazia aquilo ali, ele foi correndo atrás, ele tinha as convicções dele, ele era convicto daquela coisa. E Deus, Deus, quando vê, esse cara vai fazer isso? Não. Esse homem eu quero do meu lado, eu quero esse homem fazer a palavra. E olha como Deus fez. Esse homem, quando a gente olha a Bíblia, a gente vai ver 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos. Esse homem fez né, levando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, um dos maiores homens. E se Deus fosse agir da forma como a gente poderia imaginar, a gente, né? A Bíblia tem... Quantas folhas tem aqui? Vamos olhar aqui a minha Bíblia. Ia ter muitas folhas a menos, né? Muitas folhas a menos. Viu? Que além de fundar as igrejas, ele... E aí eu vou dizer, Deus converteu Paulo, que depois virou Saulo, virou Paulo, Deus converteu ele. Mas Deus não pegou ele no braço para ir fundar a igreja, não. Isso aí foi uma atitude dele, que era a mesma atitude que ele tinha quando era perseguidor, né? Então ele levou ali um perfil dele que ele levou quando ele se converteu. E olha como Deus é maravilhoso no seu agir, né? Ele cai do Saulo, por que me persegue? Aí ele fica cego. E aquilo ali, aquela parte que ele fica cego e vai lá para a casa de Ananias, não sei, ele fica cego, como é tão importante. Quando você está cego, você aguça outro sentido. Outro sentido você aguça. Aí você queria a audição. Então, quando você está ali, numa casa daquela ali, vê pac, na porta.
Na porta de Ananias. Aí entra uma outra pessoa daquela religião. E aí, cadê ele? Não, Deus mandou cuidar dele, tudo. Aquilo que ele ouve, além disso, não vai entrar, né? Vai entrar se saudando, né? Salam aleikum, a paz do Senhor, shalom. Eu não sei, né? Aquela parte que ele está ali, ele vê. Eu acho que ele se envergonha. Ele diz, como é que eu vou perseguir uns homens desses, pessoas dessas? Que ele via respeito, ele via pessoas, né? Não, né? Não sei se a pessoa, se por exemplo, batesse na porta, e, onde é que está aquele vagabundo que fica perseguindo a gente? Não tinha isso. Não tinha isso. Ele viu que ali as pessoas de Deus, a que ele perseguia, era diferente de tudo que ele imaginava. Ele viu um povo diferente. Ele viu, meu Deus, eu perseguia, meu Deus. Acho que ali ele caiu a real sobre ele. Ele viu que ele não... O tempo todo ele esteve do lado errado. Viu? E a partir dali, quando ele tem a visão, ele já sai fugindo aí, porque lá de Roma vem ordem para prender ele. E aí começa tudo em nome da palavra. Foi um grande perseguidor, porque ele foi um grande... Não, porque ele foi um grande perseguidor, não foi negligente. Tem gente que nem para ladrão serve. Que vai esperar que a carteira, por exemplo, em vez vai esperar que a carteira caia para pegar. Eu não vou dizer assim, olheiro. O traficante bota de olheiro, o cara olha para lá, daqui a pouco vai dormir. Tem casos aí de traficante que já matou o cara porque a polícia invadiu. Cadê você? Pô, velho, me deu uma dor de barriga, os traficantes toma a dor de barriga. Não, nem para ser bandido serve. Não quer compromisso. É isso que eu falo. Você está entendendo? Então, os compromissos, é uma questão do caráter. Do caráter. Mas vamos voltar para Zaqueu. Olha, no Lucas 19:9, olhe bem, quando eles ficam falando de Jesus pelo fato de ter ido para casa e pernoitado na casa de Zaqueu, um publicano. Mas com um homem desse faz isso aí, entre ele e o meu começa a murmurar. Mas aí, ó. E então Jesus lhe disse a Zaqueu, depois que Zaqueu disse que ia dar 4 vezes mais, devolver o que ele recebeu. E então Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. E alguém sabe dizer o que Jesus estava se referindo aí, nessa passagem? Deixa eu ler de novo aqui. Então, hoje houve salvação nesta casa, na casa de Zaqueu, pois que também este é filho de Abraão. Jesus estava querendo dizer que aquelas pessoas ali em Jericó, né, estavam já olhando Zaqueu como se ele fosse um romano. E não era nada disso. Zaqueu era conterrâneo dele, era filho de Abraão, como todos ali. A história da linhagem de Deus começa com Abraão. Abandona, sai de sua casa, da sua parentela, e aí vem Isaac, Jacó, vem essa galera toda, aí vem as tribos, vem, né? Então, Jesus estava querendo falar aquilo ali. Que também é esse filho de... igual a qualquer um ali. Igual a qualquer um aí que ele via com aquela... que eles estavam falando. Vai com pecador, E a gente acontece isso com a gente. A gente passa a ver... entre nossos irmãos com outros olhos por alguma questão. E às vezes aquela pessoa está passando por um momento difícil ou se perdeu em algum momento, mas na sua essência, na sua, né? Bom, a gente sempre está falando isso. A essência é boa, coisa boa. E quando eu falo ali do que Jesus faz ali com Zaqueu, né? A palavra de Deus também fala em Mateus 4:3, e chegando ele tentando disse, tu és filho de Deus, manda
manda essas pedras se tornarem pães. Isso aí não era para ter tocado, não era para eu ter tocado. Mas onde eu quero dizer que Jesus, na sua grande sabedoria, Jesus foi um homem que não deixou aquelas... o seu coração ser invadido por coisas menores. E nós, quando nós aqui, que estamos aqui na igreja, nós temos que ver as pessoas aí fora de uma forma diferente. E aí eu digo, nós devemos, sim, nos aproximar mais de Deus, porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Eu quero dizer o seguinte, tem pessoas lá fora também que não são ovelha perdida, não. Né? Não são pessoas que... Né? Então a gente também deve ficar atento para essas coisas. Né? Nós vemos muitos casos, quando a gente liga a televisão, coisa do nosso mundo secular, pessoas que abriu a porta e levou a morte para dentro de casa. Né? Mas aí é quando a gente cresce na sã doutrina, quando a gente vê mais a igreja, né? Quando a gente lê mais a Bíblia, quando a gente busca... Hoje eu estou com fome até agora, eu jejuei. Quando a gente busca, né? A gente percebe... Eu vou dizer, meu irmão, eu vou contar aqui assim, de certa forma, até não sei se é um testemunho, quando eu cheguei aqui. E aqui eu cheguei, a igreja cheia, mas algumas pessoas aqui que eu conheci um pouco da história, e de repente eu falei para a Caroline, esse homem mesmo, será que... Porque eu não sei se eu... Ela já está lá, Dilson, não fala isso, mas o que eu estou falando é o seguinte. Não, o que eu estou falando é o seguinte. Pouco tempo na igreja, essas pessoas se mostrou realmente, né? E uma igreja que tem um alinhamento de Deus, né, como aqui, como o apóstolo tem buscado, eu acho que aqueles que saíram foi Deus que sobrou. Viu? Deus que sobrou, porque, né? Às vezes você deixar alguém com aquela diante de você, naquela coisa de levar salvação, tudo, às vezes você uma pessoa que não tem a convicção ainda daquilo que ela quer, e aí eu acho que, de certa forma, às vezes não é bom para a igreja, né? Não é bom para a igreja. Então, meus irmãos, a palavra de Deus hoje é essa. Eu ia falar de Zaqueu, porque tem um louvor. Alguém eu posso louvar? Não. Quando eu vejo, o louvor poderia ser, né, de Marco Danese, né? Poderia ser, né, como Jesus, porque é o que muitos, às vezes, quando chega aqui, falam muito endemonizam Zaqueu, cobrador de imposto, um baixinho, né? E depois, e não é errado, né? Que Jesus que mudou aquele cenário. Mas esse louvor fala muito assim da busca de Zaqueu, então, para que aquelas coisas mudassem, né? Quando a gente for olhar, a busca reverencia mais Zaqueu no seu, né? no louvor. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Faço tudo para te seguir. Entra na tua casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura,
sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. E é isso. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver e olhar para Ti e chamar Sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz. Largo tudo pra Te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Então essa é a mensagem, meus irmãos, né? Que a gente procure aquele que está firme, na fé. Procure olhar os Zaqueus que estão aí precisando de ouvir a sua palavra, já que você está firme. E aqueles que se perderam lá atrás, que está com um Zaqueu perdido lá atrás, que procure um caminho, procure ajuda, se arrependam. Talvez o momento e a hora seja hoje. Você vir aqui à frente e se arrepender de todos os seus pecados, daquelas coisas que é natural, meu irmão. É natural. A gente, às vezes, no momento da nossa vida, a gente tem um nosso lado bom, nossa coisa, mas a gente, às vezes, por sedução, por muitas coisas, por trabalho, por poder, a gente desvia os nossos caminhos. Mas Deus está chamando hoje, agora, aqui, aqueles que precisam de oração, precisam entregar a sua vida a Deus. Que o dia seja hoje, que o momento seja agora, né? Oh Deus, cuida da sua igreja, meu Pai. Cuida da sua família, meu Deus. Cuida da sua casa. Vai tocando o coração aqui das pessoas aqui presentes, Jesus. Muda, meu Deus. Muda as circunstâncias. A gente sabe que os dias são maus. E pessoas que estão sim precisando se aproximar de Ti. Muitos não sabem por onde. Muitos estão presos aos pecados. Mas o Senhor está chamando, o Senhor está com seus braços abertos. Seu filho morreu de braço aberto ali na cruz. E talvez esse seja o momento da gente buscar mais de Ti. Fazer como Zaqueu. Zaqueu, ele se perdeu, lá atrás ele se perdeu. Achou trabalho, achou emprego, trabalhar para o Império Romano.
Mas chegou um momento que aquilo, o coração dele trazia um vazio imenso. E ele já não sabia o que fazer. Teve que correr, teve que subir numa árvore. Mas a recompensa veio. Jesus olhou para cima e viu Zaqueu. E Jesus quer olhar para você hoje, quer olhar para você agora, viu? E dizer que Ele quer repousar em sua casa, que Ele quer sentar à sua mesa, que Ele quer dividir a sua vida com você. Então permita, abre o seu coração, abre o seu coração, abre o seu coração, irmãos. Obedeça, cada um tem chamados maravilhosos. A gente percebe aqui que muitos filhos de Deus que têm a marca, eles morrem e não se levantam, né? Mas Deus quer levantar uma grande igreja. Deus quer levantar o seu povo, acabar com a frieza que existe na igreja, a frieza que existe dentro de cada um. Oh Jesus, toca no seu povo, Deus, toca no seu povo, muda a circunstância, meu Jesus. Aplauda ao Jesus, aplauda ao Jesus. A mensagem foi passada, eu espero que a palavra tenha atingido alvos, pessoas que... Pastor Júnior, seu tempo chegou. Chega de água mineral, toma sua água. Achou que eu ia esquecer? Oi, Caroline, agora é minha vez. Deus abençoe.